Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas. Capítulo de número 6. Gálatas é uma epístola que Paulo escreveu a um conjunto de igrejas, um grupo de igrejas reunidas, localizadas na Ásia Menor, região da Galácia. E aquela igreja, no período em que Paulo lhe escreveu esta carta, estava vivendo uma tendência de retrocesso. Gálatas capítulo 6, versículo 17. A igreja daquela região estava se perdendo, vamos dizer assim, em retrocedendo às práticas do judaísmo. E é por isso que Paulo escreve esta carta no intuito de lembrar àquela igreja que ela precisava avançar na experiência da graça e com a graça. Tanto é que no capítulo 5, versículo 1, já estou pregando, né? Paulo diz assim: para a liberdade Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não retorneis ao jugo da escravidão. Ele estava falando de a igreja não retornar à prática e à observância da lei mosaica e dos seus ritos, visto que já estavam e já estamos na dispensação da graça. E isso estava tão sério que Paulo se viu na necessidade de repreender até ao apóstolo Pedro, de quem no capítulo 2, versículo 9, também da mesma epístola, Paulo refere-se como uma das principais colunas da igreja, junto com João e Tiago. Mas Pedro também estava sendo induzido nesta direção e Paulo chama-o à atenção no intuito de que a igreja não perdesse o seu foco. É interessante que nós, na dispensação da graça, na plena experiência de avivamento que estamos vivendo, e eu falo não apenas a nível de Brasil, nem a nível de Assembleia de Deus, mas a nível de, pelo menos, Ocidente, sofremos uma tendência muito grande de o judaísmo voltar a ser uma prática no culto cristão. Por favor, não é ignorar os elementos do judaísmo, porque nós não podemos. O berço do cristianismo está lá. Não tenta ignorar isso. Jesus não é brasileiro. Jesus é judeu enquanto homem, tá? Mas a observação de Paulo é de caráter doutrinário. Eu não estou dizendo que você não pode ir a Israel, que você não pode fazer uma viagem para Israel, que você não pode voltar de Israel trazendo um elemento para adornar a sua casa, um castiçal e tal. Não estou dizendo nada disso. Eu estou falando da prática doutrinária. Nós estamos na dispensação da graça. E a observação de Paulo à igreja da Galácia era no sentido de que ela não regressasse, no sentido de que ela não retornasse, no sentido de que ela não se perdesse no que se dizia a respeito à experiência do cristianismo genuíno, que está subsidiado na plena graça de Deus. E aí ele no capítulo 6, versículo 17, diz assim: e desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Diante da sua defesa da fé cristã, Paulo sente-se tão envolvido, tão comprometido com a causa do cristianismo, que ele diz: não me moleste, não me importune, não me inquiete, porque eu estou pregando daquilo ou falando daquilo que eu estou marcado. Estou falando de algo que eu experimento. Óbvio
que o apóstolo Paulo estava fazendo menção direta às cicatrizes da sua trajetória apostólica, cicatrizes tanto físicas quanto morais, pelas calúnias que sofria, pelas perseguições com as quais se deparava. E Paulo via naquelas marcas algo que lhe tornava um privilegiado. Ele não se incomodava de sofrer por Cristo, não se sentia vituperado, amargo, menor do que os demais por conta do seu sofrimento. Pelo contrário, Paulo sente-se identificado com Jesus, parecido com Jesus, privilegiado por trazer em seu próprio corpo as marcas daquele que morrera na cruz do Calvário por nossa alma. É interessante que dentro deste contexto no qual Paulo escreve, fontes extrabíblicas revelam que o ferrete ou o ferro naqueles dias não era usado apenas para marcar os animais. Algumas pessoas também se marcavam, pelo menos 3 grupos de pessoas eram marcados. Primeiro grupo, os escravos, que eram marcados com a marca, o brasão, a letra inicial do nome do seu dono. Aquilo lhe tornava propriedade exclusiva de alguém. E nós, como servos de Deus que somos, porque a tradução da língua portuguesa trouxe leveza ao termo escravo e usa o termo servo, mas a expressão bíblica literal é escravo mesmo. Fomos marcados com o nome do nosso dono, Jesus de Nazaré. Paulo diz em Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 18, assim: mas agora, libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Ele também escreve, Paulo escreve aos Gálatas, eu citei há pouco: para a liberdade Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não retorneis ao jugo da escravidão. Também é de Paulo o texto da primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 19 e 20, quando ele diz assim: fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Dá um toque no seu vizinho e diz para ele: por favor, você tem dono. Você tem dono. E a marca de Jesus lhe identifica como propriedade dele. Também se marcavam com ferro soldados que prometiam tamanha lealdade ao seu comandante, de tal forma que colocavam as iniciais do nome do comandante em uma marca visível, ou em uma parte visível do seu corpo, para que todos soubessem que ele servia ao comandante pelo qual se identificava. Nós, na Bíblia, somos retratados como soldados do Senhor, e a Bíblia nos admoesta que um soldado não deve se embaraçar com negócios desta vida. O detalhe é que para um soldado não há meio termo. Ele não pode fazer parte de 2 exércitos. Se somos soldados, não temos 2 comandantes, apenas um. E o nosso comandante é Cristo. E nesta batalha é Ele quem vai na frente. E a vitória
vitória já é liberada, conquistada, garantida pela sua morte na cruz do Calvário em nosso lugar. Também marcavam-se com fé os devotos que resolviam dedicar a sua vida ao templo da sua divindade. Resolviam viver o resto da sua vida no mosteiro, onde se tornavam adoradores. Então eles colocavam a marca do seu Deus. Nós, como servos, temos a marca do nosso Senhor. Como soldados, temos a marca do nosso comandante. Como adoradores, temos a marca do Deus a quem servimos e adoramos, e por quem somos identificados onde chegamos. A pergunta é: temos a marca de Cristo, como Paulo defende acerca de si mesmo? Que eu gostaria de observar com os irmãos nesta noite. E se eu fosse dar um tema a esta pregação, eu iria falar sobre a salvação por um sinal. É incrível como a Bíblia está recheada de exemplos de pessoas, de famílias e até de nações que foram preservadas por causa de uma marca, salvos por causa de um sinal. Nós, enquanto servos de Deus, somos identificados por uma marca, e você vai observar isso. Se o irmão for lá para o Gênesis, capítulo de número 32, você vai encontrar um episódio conhecidíssimo da Bíblia, quando Jacó, retornando da casa de Labão, seu tio sogro, recebe a informação que o seu irmão Esaú vinha ao seu encontro com 450 homens para cobrar-lhe vingança por causa do ato de roubo da consciência do velho Isaque e por consequência da primogenitura que Esaú já havia vendido 14 anos atrás. Jacó tomou a primogenitura de Esaú, diz o texto, e a sua mãe, Rebeca, ouviu. Quando Esaú, conversando na parte de trás da casa, disse: quando meu pai morrer, eu mato a Jacó. E Rebeca chamou ao velho Isaque e disse: olha, foi ouvido na casa que Esaú pretende matar a Isaque por conta da primogenitura. Vamos enviá-lo à casa do meu irmão Labão, na Mesopotâmia, para que não caia na vingança de Esaú. E lá vai Jacó para a terra de Labão. 14 anos se passaram. Jacó casou, prosperou, engrandeceu-se, conseguiu ter gado, filhos, servos, família. Mas é preciso lembrar que os irmãos de Rebeca começaram a invejar a Jacó por conta da sua prosperidade, e ele decidiu voltar à sua terra, e o Senhor lhe aprovou a decisão. E Jacó volta, sai escondido, foge. Labão persegue, e a Bíblia diz, eu gosto desse detalhe, que Labão perseguiu a Jacó com ira para matá-lo. Mas na noite anterior a Labão encontrar a Jacó, o Senhor lhe apareceu num sonho e disse: não toca nele, porque eu tenho com ele a minha aliança. E a Bíblia diz que Deus abrandou o coração de Labão acerca de Jacó. Porém, lá na frente chega um recado: Esaú, teu irmão,
vem com 450 homens para te matar. Aí o velho Jacó, experimentado em jeitinho, experimentado em negociatas, sabia arranjar a coisa, separou a melhor parte do gado, chamou 2 servos e disse: leva para meu irmão Esaú, porque vendo ele os presentes, me perdoará. Quando os empregados de Jacó chegaram e disseram a Esaú: presente do teu irmão Jacó, e ele te pede perdão e quer fazer contigo uma aliança. Esaú diz: envia mensagem àquele suplantador, diz para aquele enrolado ladrão que gado não vai livrá-lo da minha ira, eu vou matá-lo. Quando a mensagem chegou, 32 de Gênesis, a Bíblia diz que Jacó teve medo, chamou a família e disse: vai um bando pela direita e outro pela esquerda, porque em encontrando Esaú a um grupo e o exterminando, o outro será preservado. E você, que faz? Eu ficarei aqui no val de Jaboque para conversar com Deus. E a Bíblia diz que Jacó ficou no val de Jaboque. Dá uma provocadinha no seu vizinho aí, diz para ele: todo crente tem o seu val de Jaboque. Todo crente tem o seu val de Jaboque. E Jacó começou a orar, e lá pela madrugada a Bíblia diz que apareceu a Jacó um homem, e Jacó começou a lutar com o homem. Há quem diga que ali era lutar na oração. Lutar na oração é uma conversa, aquilo era briga de murro e pontapé. Eu deduzo que Jacó imaginou que já fosse um dos homens de Esaú e partiu para cima. E enquanto Jacó batia, o anjo apenas se defendia dos ataques de Jacó. Lá pela madrugada, Jacó não para. A Bíblia diz que o anjo tocou na juntura da coxa de Jacó. Deus não lhe bate, apenas lhe toca. Se Deus lhe der um peteleco, você morre. Se Deus lhe bater, você desaparece. Dá um toque no vizinho e diga para ele: Deus toca. Deus toca. Quando o anjo tocou, Jacó desmoronou e atracou-se na cintura do anjo e disse: não te soltarei enquanto não me abençoares. E o anjo diz: me deixa que o dia está rompendo, a alva está raiando, não te largarei se não me abençoares, não te deixarei. Aí o anjo pergunta a Jacó algo que Isaac havia perguntado 20 anos antes: qual é o teu nome? Jacó olha para o anjo e diz: meu nome é Jacó, o suplantador. E o anjo diz assim: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque és príncipe e lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes. Tá. Cadê o sinal, pastor? O dia amanheceu. E quando o dia amanheceu, lá vem Esaú com 450 homens. Mas Jacó agora tinha um sinal. Ele tinha uma marca. E quando Esaú olhou para Jacó, marcado, a Bíblia diz que Esaú correu ao encontro de Jacó e o beijou. Querido, o que para alguns em você é um defeito, para Deus pode ser uma marca. O que para alguns em você é uma deficiência, para Deus pode ser um sinal. Quando você encontra com Deus, você sai marcado. Provoca de novo o irmão aí perto e diz para ele: se você encontrar Deus, você sai marcado. Se você encontrar Deus, você sai marcado. Aleluia! Há uma marca no caráter de quem encontra Deus. Há uma marca na história de quem passa por Jaboque. Ora mais, Jodequeiba, Sudirando Nagagai. Não reclama de Jaboque. Não
não reclama da solidão. Deus tem uma agenda marcada com você lá e vai fazer alguma coisa contigo. Dá para dizer glória a Deus? Segundo lugar, a salvação por um sinal. Êxodo capítulo 12. Israel estava no Egito. Nós vimos a apresentação do departamento infantil e de adoração e arte. Presos, escravizados, cativos, sob a tirania do faraó. Deus aparece a Moisés e diz a Moisés: Moisés, como percebes, tenho contemplado a aflição do meu povo, e o seu clamor chegou até a mim, e eu desci para livrá-lo. Vai lá, Moisés, e livra o meu povo da casa da servidão. Eu gosto desse diálogo de Deus com Moisés. Eu sou apaixonado por esse diálogo, porque Moisés diz assim: quem sou eu para ir a Faraó? Aí eu gosto da resposta, porque Jeová diz assim: quem disse que é você? Sou eu. Pode observar no texto do Êxodo 3, que Deus não diz eu estou contigo, Ele diz eu sou contigo. Com isso Deus estava dizendo: sou eu que vou libertar o povo, Moisés. Você é apenas a boca que vai falar, você é só o profeta que eu vou usar, mas quem faz a obra sou eu. Ô querido, dá uma provocadinha aí na vaidade do seu vizinho e diz para ele assim: não é você quem faz a obra, é quem ele mandou. Pode dizer para cá também, tá? Não é você quem faz a obra, é quem nos mandou. Aleluia. Aí Moisés disse: tá, já que é o Senhor que vai fazer a obra, me responde uma pergunta: quem és tu? Quando eu chegar lá e o povo me perguntar pelo teu nome, o que eu respondo? Aí Jeová diz assim: eu sou o que sou. Eu sou o Deus de cada situação. Eu sou o Deus que você precisar que eu seja. Se você tiver fome, eu sou o pão. Se você tiver sede, eu sou a água. Se você estiver fraco, eu sou a força. Se você estiver desanimado, eu sou o teu ânimo. Se você estiver caído, eu sou quem te levanta. Se você estiver doente, eu sou quem te sara. Eu sou o que sou. Moisés vai a Faraó. E o Senhor, vou resumir para a gente não passar do horário, o Senhor envia 10 pragas sobre o Egito. Sabe um detalhe que me chama a atenção? Deus não pretendia endurecer o coração de Faraó. Deus não pretendia enviar pragas sobre o Egito. Deus só queria que Faraó liberasse o povo, pastores. Mas quando Moisés conversa com Faraó, capítulo 5, salvo engano, é o versículo 2. Faraó diz assim: quem é Deus para me mandar liberar o povo? Querido, você não quer confusão? Então não desafia Jeová, porque ele não corre de um desafio. Quem é Deus para me mandar liberar o povo? Jeová diz: Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó e manifestarei no Egito as minhas maravilhas, e toda a terra saberá que eu sou Deus acima dos deuses do Egito. Oh, aleluia, aleluia. Vamos agilizar na 10ª praga. O Senhor diz a Moisés: manda cada família matar um cordeiro por família, e comer da carne assada. Se a família for pequena, una-se a outra família, e ambas comerão a carne do cordeiro. Mas pega o sangue do cordeiro e marca os umbrais da porta.
porta, porque à meia-noite o anjo da morte vai passar, e onde não houver a marca, o primogênito morrerá. Sabe o que é que significa a palavra Páscoa? Pular além da marca. Onde tem marca do sangue, o anjo da morte pula e não toca, porque a marca garante salvação na família. E a Bíblia diz que à meia-noite o povo de Israel comia da carne assada, com um cajado na mão, e lá no Egito, desde o palácio do faraó até a casa do menor servo, o primogênito morria, e havia luto e pranto, mas Israel saiu do Egito de cabeça erguida, próspero, para alcançar a terra prometida, porque havia a marca. Entenda uma coisa: não importa o que Satanás está armando contra a sua casa, não importa o que Satanás está armando contra a sua família, não importa o que Satanás está armando contra a sua vida, há uma marca que foi colocada lá no umbral da porta. Há sangue do Cordeiro Imaculado marcando a sua vida. Você pode louvar ao Senhor, você pode dar glórias ao Senhor, você pode chorar e falar em línguas. Dá um toque aí no vizinho e diz para ele: tem marca do sangue lá em casa. Tem a marca do sangue lá em casa. Tem a marca do sangue lá em casa. O sangue de Jesus é a nossa vitória. O sangue de Jesus é a nossa garantia. O sangue de Jesus é quem nos redime. O sangue de Jesus é quem nos purifica. Você tem a marca no umbral da porta da casa. Aleluia. Vamos lá, terceiro lugar. Israel está caminhando para a terra prometida. Há um diálogo de Deus com Moisés que parece o diálogo mais acirrado entre Deus e Moisés. Quando Deus leva Moisés no cume do monte e diz assim: olha a terra. Moisés olha, e o Senhor dissesse a terra que eu prometi ao povo que eles possuiriam. E Moisés diz: amém, glória ao teu nome, agora eu vi a promessa. Aí Jeová diz: mas chama Josué e indica-o como substituto teu em teu lugar, porque tu morrerás e daqui não passarás. Moisés disse: não, senhor, eu não fui para o Egito libertar esse povo, enfrentar Faraó, passar pelo deserto, ouvir a murmuração desse povo para morrer aqui. Eu vou entrar na terra. Jeová disse: Moisés, você vai morrer aqui. Moisés diz: mas Senhor, Jeová disse assim: Moisés, você morre aqui, não se fala mais nesse assunto. Assunto encerrado. Irmão, se Jeová der um assunto por encerrado, acabou. Moisés morreu ali. Josué assume a posição e segue liderando o povo. Mas aí chega a hora de invadir e conquistar Jericó. Historicamente, Jericó era mais do que uma cidade. Jericó era uma fortaleza. Os historiadores dizem que Jericó era cercada por duas muralhas. Entre uma muralha e outra havia um espaço, inclusive se colocavam espécies de varais. E os marginalizados de Jericó moravam sobre as muralhas. Há quem diga que sobre a principal muralha de Jericó, um carro de passeio nosso conseguiria fazer uma manobra. Aí Josué chama 2 espias e diz: entrem na cidade, observem a cidade, espiem a terra, descubram os seus hábitos, averiguem os pontos fracos de Jericó. E os 2 espias chegaram, mas foram percebidos, foram identificados. Querido, não adianta, você não passa desapercebido. Onde você chegar, você será identificado. Aí o rei mandou soldados fecharem os portões de Jericó e perseguirem
os dois espias hebreus, e eles foram recebidos na casa de uma prostituta chamada Raabe. Salvo engano é Josué capítulo 2, chamada Raabe. E a Bíblia diz que os soldados vinham chegando e os espias pedem hospedagem, capítulo 2 de Josué. E Raabe diz assim: eu não vos entregarei ao rei se vocês prometerem-me que eu e a minha família seremos preservados. Agora olha o testemunho de Raabe. Toda a terra sabe, porque em toda parte se ouve que o vosso Deus é Deus, e o que Ele tem feito através de vós, e que ninguém resiste à vossa chegada. Nós sabemos o que aconteceu com Sion, rei dos amorreus, e com Og, rei de Bazã, de maneiras que todos sabem que o Senhor vos entregará esta terra. Querido, se você tem uma promessa, você tem uma garantia. Provoca aí seu vizinho e diz para ele: se você tem uma promessa, você tem uma garantia. Se você tem uma promessa, você tem uma garantia. Os espias olham para Raabe e dizem assim: será contigo o nosso pacto, e te preservaremos, a ti e a tua família, se quando invadirmos Jericó, você colocar uma marca, coloca um sinal, coloca um pano de escarlate na janela da tua casa, como sinal do pacto que há entre nós e ti. E a Bíblia diz que quando Israel invadiu Jericó, Raabe e sua família foi salva, porque havia uma marca, um cordão de escarlate pendurado na janela da casa. Tanto é que Josué diz: antes de invadir, tirai Raabe e a família, para que não morra com os restantes. Há quem seja ou se sinta protegido, dá licença e não se ofende, com o cordão de São Francisco. Há quem se sinta protegido com um pezinho de coelho, com um galho de arruda, a imagem de Buda queimando incenso na loja. Há quem se sinta protegido com patuá, com pacto, fio de cabelo de crina de cavalo amarrada no braço. Isso é coisa enganosa. Quem tem a marca é protegido pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! É o sangue de Jesus quem nos protege. Aleluia! Diz aí pro vizinho: tem marca lá em casa. Tem a marca lá em casa. Ora mandou galamai devashui de lamanchokova sadagai. A presença de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus paira aqui. Há uma nuvem de Deus repousando sobre nós, e Deus está desbaratando laços, abrindo caminhos. Deus está abrindo caminhos para pessoas aqui nesta noite, porque Ele marcou você para algo especial. Aleluia! Quarto lugar, já vou terminando. Israel também foi salvo pela marca no período do cativeiro. Ezequiel capítulo 9, Israel estava no cativeiro babilônico, e Ezequiel teve uma visão. Estou correndo para agilizar, tá, queridos? Teve uma visão, e na visão de Ezequiel entravam em Jerusalém alguns homens armados, e Ezequiel ouviu quando o Senhor disse aos homens armados: matai homens e mulheres, velhos e crianças, não deixai viver ninguém. De repente Ezequiel percebe, aparece um outro homem com um tintureiro na mão, e o Senhor diz aos homens armados: esperem até que sejam marcados com tinta aqueles que ainda choram no meu altar.
depois matai o resto. E a Bíblia diz que os intercessores foram marcados, os quebrantados foram marcados, aqueles que ainda choravam no altar foram marcados. Que será de nós se vier uma mortandade e só escaparem aqueles que ainda choram? Que será da igreja do século 21 se só ficar vivo quem ainda chora? Por que isso, pastor Josué? Porque nós, dá licença por favor e não se sinta agredido, nós vamos para a igreja para ouvirmos palestras engraçadas, palestras motivacionais, gracinhas interessantes. Nós já não choramos na presença de Deus. Eu cresci na igreja e lembro de uma época que os irmãos iam para a igreja levando lenço, as mulheres não tinham bolsa Calvin Klein, Hugo Boss, mas levavam lenço na capa da Bíblia. Por quê? Porque pretendiam chorar. Homens, não faltava um lenço. Todo homem na igreja tinha um lenço no bolso. Por quê? Porque ia chorar. Mas nos tornamos Laodiceia. Rico estamos, de nada temos falta, estamos abastecidos. Nossos pregadores são doutores, eles falam grego, hebraico, inglês, latim, italiano, alemão. Nós somos bons administradores, mas perdemos o quebrantamento, perdemos as lágrimas, não choramos mais. E acredite, melhor uma igreja que chora que uma igreja abastada, melhor um pastor que chora que um pastor que fala diversos idiomas. Não estou subestimando o conhecimento, por favor, tenha, busque, cresça, mas não perca o quebrantamento. Mergulha, 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 porque o espírito quebrantado o Senhor não desprezará. Fica de pé, por favor, quem puder, em nome de Jesus. Diz aí para o seu vizinho: é tempo de chorar. É tempo de chorar. Onde está a igreja que chora? Onde está a igreja que se quebranta? É porque vai borrar a maquiagem. Compra uma maquiagem que não borra, mas chora na presença de Deus, chora na presença do Senhor. Obrigado. A marca é para quem chora, a marca é para quem se quebranta. Deus não se empolga com a gente, porque a gente tem projetos extraordinários. Deus não se empolga com a gente porque a gente ganhou renome. Deus não se empolga com a gente porque as pessoas nos admiram. Mas se você quiser atrair a simpatia de Deus, mergulhe aos seus pés, mergulhe diante dele, renda-se a ele, e as suas lágrimas vão provocar algo extraordinário. Suas lágrimas vão provocar algo extraordinário. Quando você chora, o coração de Deus se move. Salmo 58 diz assim: recolhestes todas as minhas lágrimas no teu odre. Suas lágrimas não se perdem. Apocalipse capítulo 5 diz que foram despejados no altar taças com incenso. E o texto explica: o incenso são as orações dos santos. Você quer saber o que foi que aconteceu quando as orações foram despejadas no altar? É só ler Apocalipse 5, de 8 a seguir, que diz assim: e houveram trovões e relâmpagos. E o texto revela que o trono de Deus foi cercado pela sua glória, e o coral começaria a adorar aquele que vive para sempre. Há uma taça sua diante de Deus. Cada oração, cada lágrima derramada são gotas recolhidas na taça que está diante do santo altar. E acredite, se a bênção ainda não chegou, é porque a taça ainda não se completou. Encha a taça.
vai enchendo, continua buscando, vai orando, a taça está enchendo. Suas lágrimas da madrugada Jeová viu e recolheu e levou para a taça. Suas lágrimas ao volante Jeová viu, recolheu e levou para a taça. Suas lágrimas na cozinha Jeová viu e recolheu, e a taça está se enchendo. Você tem uma marca, e é essa marca que garante que você ficará vivo. Agora deixa eu concluir dizendo para o irmão: nós temos uma marca. Diz aí para o seu vizinho: você tem uma marca. Você tem uma marca. Você tem uma marca. Satanás não já lhe devorou porque você tem uma marca. Satanás não já lhe destruiu porque você tem uma marca. Não se podia castigar um escravo marcado, sabia disso? Não um estranho. Só quem podia castigar o escravo rebelde marcado era o seu dono, o dono da marca. Só quem pode tocar em você é o dono da marca que foi posta em você. Aleluia! Que marca é essa? Efésios 4:30, projeta aqui por favor. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes marcados até o dia da redenção, para o dia da promessa. O Espírito Santo é uma marca que está em você. O Espírito Santo é uma marca na sua vida. Efésios 5:18 diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos do Espírito Santo. Eu já disse para os irmãos, era comum no contexto greco-romano, quando o indivíduo tinha uma dívida, eu já paro, o indivíduo tinha uma dívida e não pagava, o credor tinha autorização para colocar o nome dele numa placa e pendurar na porta do estabelecimento. Quem passava via que fulano não pagava a dívida, era o SPC da época. Só que hoje é mais discreto, né, querido? Ninguém precisa saber. Naquele dia todo mundo via, mas quando o camarada pagava a dívida, ele ia lá e quitava o débito. O dono da loja tinha que tirar a placa, colocar uma espécie de carimbo de aviso e devolver a placa para o mesmo lugar, informando que a dívida havia sido paga. Acontece que eu e você tínhamos uma dívida no tribunal eterno e nós não podíamos pagar a dívida, e Satanás tinha uma placa que nos expunha, tinha uma placa que nos denunciava, tinha uma placa que nos envergonhava. Aí Paulo, de maneira extraordinariamente inspirada, escreve aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14, que Cristo Jesus pegou o escrito de dívida que havia contra nós e gravou no madeiro. Sabe o que significa isso? Jesus chegou diante do Todo-Poderoso e disse: Pai, eu vou pagar a dívida do Josué, eu vou pagar a dívida do Esdras, eu vou pagar a dívida do Antônio, eu vou pagar a dívida do Zé Milton, eu vou pagar a dívida da Maria, eu vou pagar a dívida da Josielma, da Marcela, da Rita, da Ruth. Eu pago a dívida do homem e da mulher. E Jesus foi lá e pagou a dívida e arrancou a placa e colocou a placa exposta na cruz, para que Satanás e os demônios vejam que a dívida já foi paga. Provoca seu vizinho e diz para ele: a dívida já foi paga. A dívida já foi paga. E aí, o que acontecia? O dono do estabelecimento tinha que dar uma prova de que a dívida havia sido paga. Para quê? Porque quando o camarada chegava para comprar em outro lugar, alguém ia dizer: não te vendo, você não paga a dívida. E ele dizia: eu paguei, está aqui a cópia. Você tem a cópia da dívida paga, você tem a marca de que não deve mais nada. Satanás até tenta lhe acusar, mas a acusação não tem fundamento, porque você foi marcado. Que marca, pastor? Que cópia da dívida paga eu tenho? O Espírito Santo em você. Onde você chega, ele é a garantia de que a dívida foi paga. Você tem
A marca. Quem tem a marca, levanta-se a mão. Quem está marcado pelo Espírito de Deus. Aleluia. Jesus, eu quero pedir algo extraordinário aqui. O teu Espírito está em nós. O teu Espírito habita em nós. O teu Espírito testifica com o nosso Espírito. Então eu quero pedir agora que o teu Espírito, como vulcão em erupção, comece a se mover no interior do teu povo, no seio, no âmago da tua igreja. Eu quero um mover extraordinário da tua presença nesse lugar. Tem uma marca da promessa, pode ser? Eu quero um mover extraordinário da tua presença aqui neste lugar. Em nome de Jesus. À minha direita, à minha esquerda, debaixo da laje, lá fora sob a tenda, aqui no púlpito, sob o louvor, receba o toque do renovo da minha fé e até clamam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer. Não fica calado, não fica calado, não fica calado. Se você não souber a letra, lê. Se não der para ler, gagueja. Diga. Da promessa que ele me fez.
Se você puder, glorifique, honre, adore, enalteça, magnifique. Oh, aleluia. 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 Segura só um pouquinho. Oh, aleluia. Segura aqui o louvor. Pode dar glória a Deus aí, tá? Não para não. Oh, Ramanjura Mandaga, Juriando da Baixo. Aleluia, aleluia. Adore, 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 adore. Levante a mão se quiser, aplauda se desejar. Se der vontade de falar em línguas, fale. Se o irmão obreiro quiser sair ministrando sobre o povo, pode. Devemos. Aleluia. Você já pode ver a pessoa do seu lado aí. De repente ele quer entregar a sua vida a Jesus. De repente ele quer se reconciliar com Deus. Vem com Ele. Vem com ela. A gente já vai concluir. Mas convide a pessoa do seu lado agora. Veja seu amigo, uma amiga. Aqui vem a primeira preciosa vida. Deus te abençoe. Veja do seu lado aí. Essa moça, esse rapaz, esse senhor, essa senhora. Vem com ele. Vem com ela. Em nome de Jesus. Vem. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Diaconia, nos auxilia aqui, por favor. Aqui vem outra senhora, por favor, a terceira pessoa chegando. A igreja canta e trabalha, canta e trabalha, canta e trabalha. Sai do seu lugar. Nós vamos orar por tua vida. Estendo a ti as mãos.